Capítulo 19. As três. Quando deu por si, Lili estava sentada ao lado de Letty, diante da porta do cofre. Eu avisei, falou Letty. É muito mais rápido do que vir andando com John. Lili riu, apesar do vazio que sentia. O que viemos fazer aqui? Você tem um encontro marcado, anunciou a guardiã com um sorrisinho travesso. Vou encontrar alguém no cofre? Não, melhor do que isso. Ela fez uma pausa dramática e então passou a mão pela superfície da porta. Por aqui. A porta? Lili olhou com mais atenção. Ao lado dela, Letty cantarolava alegremente. As imagens entalhadas na madeira eram as mesmas que Lili havia visto antes. Adão ajoelhado, pegando a terra com as mãos, Eva com os braços estendidos, a serpente do infinito engolindo o próprio rabo. A montanha do encimada por um olho inisciente. Parecia que uma vida inteira havia se passado desde que ela estivera ali, embora tivesse sido apenas alguns dias. Os sábios me disseram que se eu tocasse nessa porta, ninguém conseguiria me trazer de volta. É por isso que estou aqui. Letty juntou as duas mãos. Eu sei tudo sobre essa porta e posso guiar você. É uma das minhas especialidades. Ah, claro. Então, o que devo fazer? Segure minha mão e toque qualquer um dos lugares que deseje visitar, instruiu Letty. Quero ver Eva. Eu já imaginava. Letty abriu o sorriso mais radiante que Lili já vira em seu rosto. Sem dizer mais nenhuma palavra, a menina se levantou da cadeira, pegou a mão pequena e enrugada de sua guardiã e tocou a representação de Eva. Uma descarga de energia atravessou seu corpo e tudo mudou ao seu redor. Quando Lili abriu os olhos, ela estava parada sobre uma plataforma que dava vista para uma série de vales a perder de vista. Era possível ver os contornos irregulares da vegetação que acompanhava os rios que cortavam aquela região infértil. Um vento árido soprava, ondulando sua saia e trazendo consigo o cheiro de gado e de solo lavrado. Uma fumaça chamou a atenção de Lili. Eles estão brigando pelas melhores pastagens, explicou Letty. De repente, a mão que segurava a sua pareceu diferente. E quando Lili baixou os olhos, viu que não era de Letty. Ao se virar, levou um susto. A mulher diminuta havia desaparecido. Em seu lugar estava um ser reluzente que oscilava entre uma substância opaca e uma onda de energia translúcida. Lili se lembrou imediatamente dos seres de luz que tinha visto ao redor da celebração do nascimento de Adão. As vibrações do ser de Letty ressoavam do seu centro, saindo em cascata e agitando as frequências de tudo à sua volta. Ali estava, afinal, a fonte do zumbido frequente que ela emitia. Uau! Exclamou Lili espantada. Letty, é você? O quê? Você acha que aquela coisinha encardilhada era a minha aparência real? O senso de humor, sem dúvida, era o de Letty, mas a voz era mais jovem e cheia de vida. É bem mais fácil transitar entre os lugares se sua aparência não for tão impressionante. Não sei não, respondeu Lili com uma risadinha. Aquela velhinha rabugenta sempre me impressionou bastante. O ar estava quente e seco, o sol agradável contra a pele de Lili. Vamos seguir naquela direção, indicou Letty. O lugar para onde ela apontou não parecia muito longe dali. Aninhadas na base de uma enorme escarpa, perto de uma cachoeira, dezenas de tendas ondulavam ao sabor da brisa. Rajadas de vento puxavam as cordas, como se a instigasse a sair voando. Ela está nas tendas? Perguntou Lili. Sim, prefere ir andando ou simplesmente aparecer lá? Lili riu. Vamos andando. Não há nenhuma serpente por aqui, certo?
Estou aqui. Portanto, não há serpentes em um raio de mais de 150 quilômetros, disse ela e Lili acreditou. Lete foi andando na frente. Em seu rastro, plantas brotavam e formavam uma trilha. Botões se abriam como guarda-chuvas em miniaturas para revelar tesouros em forma de flores adormecidas. Eu faço desertos florescerem, anunciou Lete. É mais fácil do que tricotar. Você é mesma cheio de surpresas. É por isso que me dou tão bem com crianças. Elas adoram surpresas. Enquanto elas se aproximavam das habitações, Lili percebeu que havia outro caminho verde e florido, vindo do lado oposto e terminando no local de destino delas, em frente a uma das maiores tendas. Outro guardião, declarou Lete sem dar mais explicações. Em volta das barracas, um pequeno vale descia em direção à parede rochosa, que oferecia sombra. Ele era cheio de plantas, árvores pequenas e arbustos multicoloridos, com frutas e legumes dispostos em arranjos organizados com criatividade. Perto da cachoeira, o vale ficava mais estreito para depois se abrir em um pasto, onde ovelhas se alimentavam. O ar era perfumado, os despenhadeiros de pedra erguendo-se como se protegessem aquele lugar idílico. Quando elas chegaram, uma mulher já havia saído da tenda. Lili a reconheceu no mesmo instante. Era Mãe Eva, mais velha do que quando a havia visto no Éden, mas não tanto quanto parecera no refúgio. Lili atravessou a pouca distância entre as duas e Eva a apanhou em um abraço. Esperei tanto tempo para finalmente conhecê-la, exclamou Eva, apertando ainda mais entre os braços. Como assim? Perguntou Lili. Já nos encontramos várias vezes, só que você estava mais velha. Bem, essa pode não ser a primeira vez para você, mas é para mim. Virando-se para Lete, o anjo Eva fez uma pequena mesura. Letícia, há quanto tempo? Estou honrada pela sua presença. A alegria é toda minha, Eva, por testemunhar este dia. Que ocasião maravilhosa. Realmente, Eva ergueu as mãos. Agora, por favor, entrem e descansem um pouco. Lili tem comida e surpresas à sua espera. Lili a seguiu através de uma série de abas de couro que separavam os ambientes da tenda até chegar a uma ampla área e ricamente decorada. Várias mulheres ocupavam o recinto. A maioria estava sentada em tapetes, preparando comida e manipulando ervas aromáticas. Uma brincava com várias crianças, outra trabalhava em um tear. Essas são as minhas filhas, falou Eva sorrindo. A promessa de Adonai, minha alegria. E esta jovem, anunciou Eva para as outras enquanto tomava a mão de Lili, também é minha filha. Apesar da agitação naquele recinto fechado, a temperatura era fresca e oferecia um alívio contra o calor do dia. Havia uma fartura de pães e doces, frutas e nozes, várias carnes secas e outras iguarias. Eva indicou com um gesto que Lili se sentasse sobre um conjunto macio de tapetes e almofadas. Deixe-me olhar para você, pediu Eva, os olhos enchendo-se de lágrimas. Nem acredito que é você. Desde o início me foi prometido que seriam 3, mas nunca pensei que conheceria as outras 2 durante a minha vida. Desculpe, mãe Eva, confessou Lili, mas não entendo o que diz. É verdade, ela não sabe, disse Lete. Eva levou as mãos à boca e deu uma risada cheia de compaixão. Ela não sabe, isso é uma dádiva. Antes que Lili pudesse ficar constrangida, Eva falou. Minha querida Lili, estou emocionadíssima por ser aquela que vai contar a você. Contar o quê? Perguntou Lili, já sem conseguir conter a curiosidade. Primeiro, continuou Eva, você precisa me dizer por que veio até aqui. Eu vim para falar com você. Tenho muitas perguntas a fazer, mas elas parecem um pouco estranhas agora que percebi que você não me conhece. Ah, Lili, exclamou Eva, eu conheço você, embora nós nunca tenhamos nos encontrado. Pelo menos não que eu me lembre.
Uma das filhas de Eva trouxe para Lili uma caneca de leite de cabra quente e espumante. Lili agradeceu e tomou um gole. Então, para começar, onde estamos? Do lado de fora dos portões do Éden, um pouco para o oeste, mas não muito longe. E que época é essa? Eva ergueu os olhos para a vértice da tenda. Como eu poderia lhe dizer? Lili, eu calculo o tempo pelas estações, e 4 estações formam um ano. Para mim, o tempo começou no dia em que escolhi sair do jardim para me juntar a Adão. Essa confirmação da teoria de Gerald partiu o coração de Lili. E há quantos anos foi isso? Quase 400, desde que... Por quê? Lili não pôde evitar a pergunta. Por que virou a face e deixou para trás a paz do Éden? Por que não continuou dentro do amor de Deus? Ela falou com mais rapidez do que pretendia. A princípio, Eva não parecia ofendida com a pergunta, mas ela deu um suspiro profundo e Lili percebeu que aquele assunto a fazia sofrer. Eu não conseguia mais confiar, respondeu ela. Lili, eu não conseguia acreditar que Adonai seria capaz de suprir todos os meus anseios, que todos os meus desejos seriam realizados se eu estivesse longe de Adão. Não conseguia confiar que Deus criaria uma maneira de concretizar suas promessas. Comecei a achar que cabia a mim fazer isso. Adão se voltou para o lugar de onde tinha sido tirado, para o solo, buscando nele e no trabalho de suas próprias mãos o sentido, a identidade, a segurança e o amor. Eu fiz a mesma coisa. Voltei para o lugar de onde tinha sido retirado. Voltei para Adão. O que aconteceu? Lili perguntou, sentindo desapontamento na voz de Eva. E nela mesma. O solo não pode dar ao homem aquilo que apenas Deus pode conceder se estivermos face a face com ele. Adão luta contra a criação com o espírito atormentado. Nossos filhos homens guerreiam um contra os outros pela terra, pois acham que ela pode produzir aquilo de que necessita. Mas estão enganados. Lili pousou sua caneca de leite. E você, mãe Eva, o que aconteceu com você? Quando me voltei para Adão, esperando que ele me desse o que apenas Deus pode conceder, ele e seus filhos reagiram com poder e domínio. Agora, com o espírito atormentado, eu luto contra esses homens para trazer meus filhos ao mundo. Eva baixou a voz e olhou para as mulheres ali reunidas. Minhas filhas competem guerreio uma contra as outras pelos homens e suas famílias, como se isso pudesse lhes dar aquilo que esperávamos. O peso da verdade esmagava os ombros de Lili. Grande parte da devastação que assolava a terra vinha disso, do fato de termos virado a face e nos afastado de Deus. Por que você deixou o jardim? Todos os dias Adão vinha à fronteira do Éden, e todos os dias eu me sentava e ouvia seu apelo. Por mais furiosa que estivesse com ele, não queria que ele acreditasse que eu o havia abandonado. Talvez esse desejo de voltarmos um para perto do outro seja parte do instinto maternal de Deus que existe dentro de todos nós. Um amor que vem de dentro, misericordioso. Eva deu um longo suspiro e continuou. Mas então ele parou de vir. Adão desapareceu. E dia após dia eu voltava à fronteira para esperá-lo. Todos os dias eu perguntava a Deus o que deveria fazer. E todos os dias Deus me pedia para confiar nele. E eu confiava, até o próximo nascer do sol. Mas o tempo passava e Adão não retornava. Comecei a pensar sobre a promessa que Deus havia feito, de que a minha semente esmagaria a cabeça da serpente. Quanto mais pensava nisso, mais sozinha eu me sentia, e menos eu buscava a face de Deus, afastando-me pouco a pouco. Não queria confiar, queria respostas. Por que Deus não lhe deu essas respostas? Perguntou Lili. Deus pede que confiemos, declarou Eva. Eu errei ao virar a face. Mas por que Deus não impediu você? Por que ele deixou que você se afastasse? Lili, eu descobri que Deus tem mais respeito por mim do que eu tenho por mim mesmo. Ele se submete às escolhas que eu faço. Minha capacidade de dizer não e virar a face é fundamental para que o amor seja um amor. Adonai nunca ocultou sua face de mim, tampouco escondeu as consequências das minhas decisões. É por isso,
que tanto dos meus filhos e filhas amaldiçoou o nome de Deus. Mas ele se recusa a ser aquilo que nós nos tornamos, a exercer poder e domínio sobre nós. Então, ele se junta a nós na escuridão que criamos, por termos todos virado a face. Lili começou a chorar. A culpa é toda minha, gritou. Eva a abraçou imediatamente, embalando-a em seus braços como qualquer mãe faria. Outra mulher lhe trouxe pão quente e perfumado com azeite de oliva, como se isso pudesse ajudar. Como assim a culpa é sua, querida? Do que está falando? Eu sou o motivo pelo qual Adão desapareceu dos muros do Éden. Não se desespere, Lili. Eu já lhe disse que eu sei quem você é. Sabe? Perguntou Lili entre soluços. Como poderia saber? Adão me contou. Lili ergueu os olhos para a mulher que lhe ofereceu um lenço. Adão contou para você? É claro que sim. Ela sorriu. Ele achava que seu nome fosse Lilith, mas em um sonho, Adonai me contou quem você é de verdade. Adão lhe contou o que eu fiz? A vergonha fez sua pele arder como fogo. Sim, em detalhes. Mas Adonai me explicou seus motivos. Você nunca foi essa Lilith. Ela era uma mentirosa desde o início. Finalmente, Lili se viu livre do seu fardo. Ela começou a rir, depois a chorar, e uma mistura de emoções a tomou por completo. Uma criança de olhos grandes trouxe uma flor do deserto para Lili a fim de consolá-la. E ela a aceitou com alegria, colocando a menininha no colo. Eva afagou os cabelos crespos das crianças com as suas mãos elegantes. Depois de se acalmar, Lili perguntou: Ainda não entendo por que você deixou o jardim. Você se sentia mal pelo que aconteceu com Adão? Ah, quem me dera tivesse sido por um motivo tão nobre. A verdade é muito mais perversa. Olhando para trás, percebo que fiz isso por mim mesmo. Eu estava tentando preencher o vazio que criei dentro de mim por ter virado a face, tentando enfrentar o medo de que meus desejos não fossem realizados. Não admiti isso naquele tempo. Pelo contrário, justifiquei minha atitude das formas mais louváveis aos olhos de Deus. Mas não conseguia parar de pensar em como poderia gerar a semente prometida sem Adão. Assim, cheguei à conclusão de que Deus estava me testando, para ver se eu amadureceria a ponto de decidir por conta própria, em vez de confiar que Deus poderia fazer o que eu julgava impossível. Acreditei que eu só poderia cumprir a promessa se deixasse o Éden e me juntasse a Adão. Não precisei de uma serpente para me enganar. Menti para mim mesma e acreditei nessa mentira. Acreditei que deixar o Éden era um gesto sagrado, uma maneira de participar dos desígnios de Deus. Eu fiz exatamente a mesma coisa quando deixei o Éden e me ofereci a Adão. Bem, eu e você provavelmente não somos as únicas a tentar satisfazer nossos próprios desejos. Adão ficou arrasado quando me viu, mas logo encontramos uma maneira de nos reaproximar. Meses depois, tivemos nosso primeiro filho. Foi o filho que Deus tinha prometido? Para justificar minhas escolhas, eu me convenci de que ele era a semente prometida. Quando o bebê nasceu, eu exclamei: eu dei à luz a um homem criança. Enquanto Caim crescia, eu me agarrei a essa esperança até perceber que ele também virava a face. Então seu irmão Abel nasceu e minha esperança diminuiu ainda mais. Lili podia ver o sofrimento de Eva. Depois de alguns instantes de silêncio, ela continuou sua história. Embora Adonai o tivesse alertado sobre o perigo de virar a face, Caim matou Abel. Adonai tentou aproximar-se novamente, mas meu filho o rejeitou outra vez e pôs-se a vagar, cheio de angústia, por terras distantes. Ali construiu sua primeira cidade, chamando-a de Enoque, que significa novos inícios, nome também do meu neto. Ele já não fala em Adonai, mas somente sobre o Deus único, Elohim. Para ele, Ruach é apenas uma vaga lembrança. Meus descendentes por parte de Caim são dominados pela escuridão, pela ira assassina e pela desonestidade.
Ainda há esperança para nós? Perguntou Lili. Eva suspirou e deu um sorriso amoroso. Sim, Adonai é nossa maior esperança e é por isso que você está aqui. Ainda não entendo o que isso tudo tem a ver comigo. Lili, eu lhe disse que eram três. Três o quê? Três mulheres que moldariam a história humana. Aquela que recebeu a promessa da semente, ou seja, eu. Aquela através da qual a promessa viria ao mundo e esmagaria a cabeça da serpente. E essa seria. Ela se virou e indicou uma mulher que estava sentada perto dali, fazendo massa de pão. À primeira vista, a mulher não parecia muito mais velha do que Lili. Seus olhos escuros brilhantes, destacando-se da pele lisa, perceptivelmente mais clara do que a das outras. Essa seria eu? Afirmou a mulher com um sorriso travesso. Você não foi a primeira a chegar aqui hoje, Lili, falou Eva. A mulher se levantou e limpou farinha das mãos antes de se aproximar de Lili. Assim como Eva, eu esperei a vida toda para conhecê-la. A criança no colo de Lili foi correndo brincar com as outras quando ela se levantou para cumprimentar a mulher. Não aguento mais continuar de boca fechada, disse ela, abraçando Lili com entusiasmo. Só então Lili notou que havia outro ser espiritual parado ao lado de Letty. Esses eram parecidos, embora a coloração e o tom de suas vibrações fossem diferentes. Quem é você? Perguntou Lili recuando. Sou Maria, a mãe da semente prometida, o segundo Adão, Jesus. Todas as peças se juntaram na mente de Lili. Não acredito. Você é Maria, mãe de Jesus. John tentou me explicar sobre o segundo Adão e eu não tinha conseguido entender. John manda as lembranças, embora vocês tenham acabado de se separar. Ele já sente saudades de você, falou Maria. John, ele mudou o mundo para mim. Isso é a cara de John. Como testemunha, ele já fez isso antes. Tentando não chamar atenção, Lili beliscou a si mesma para conferir se não estava sonhando. Então, quem é a terceira? Você, responderam Eva e Maria ao mesmo tempo. Lili pestanejou. Eu? Você. Lili, você é a noiva, aquela a qual a semente prometida se unirá para sempre. Como pode ser? Novas lágrimas brotaram de um poço ainda mais profundo, de um lugar sagrado nos confins da alma, a qual apenas Deus tem acesso. Ninguém iria me querer. Estou danificada demais. Meu filho quer você, Lili, afirmou Maria. E para demonstrar seu amor e afeto incondicional, ele lhe enviou um presente. Letícia, de dentro de sua túnica de luz oscilante, Letty sacou o anel que Gerald tinha dado para Lili. Então foi você quem pegou meu anel? Disse ela, tentando fazer uma brincadeira para relaxar. Melhor do que deixá-lo para uma serpente levar, retrucou Letty. Ele sempre foi seu, minha querida. Maria pegou o anel e o estendeu para Lili. Este é um anel de noivado, uma promessa de matrimônio. Adonai quer se casar comigo? Por quê? Lili, é em você que todos nós moramos. Você personifica tanto nosso sofrimento quanto nossa cura, explicou Eva enquanto ela e Maria cercavam a menina. Você é a escolhida. Mas não posso ter filhos. Houve um tempo em que eu também acreditei nisso, admitiu Eva. Eu não acreditava, mas Maria sim. Está vendo? Quando me vi entre a promessa e a impossibilidade, escolhi virar a face. Maria manteve sua face voltada para Elohim e, pela sua confiança, participou dos desígnios de Deus. Ele fez o impossível e a promessa não tardou a nascer. Eva tomou as mãos de Lili nas suas. Minha filha, você não aprendeu nada com o meu afastamento? Deus quer que você esteja face a face com Ele. Viver dentro dele e com Ele é o maior bem de todos. Como você conseguiu? Como confiou no impossível? Perguntou Lili para Maria. Tive bastante ajuda, respondeu Maria.
Ela olhou para o anjo parado ao lado de Lete. Não foi, Gabriel? Um pouco. Uma voz poderosa se fez ouvir com clareza. Sempre modesto, resmungou Lete, mas sua voz também estava cheia de afeto. Isso é como um casamento arranjado? Perguntou Lili, ainda chocada. Existe algum outro tipo? Perguntou Maria, ao que todos riram. Tenho uma última pergunta. Ah, John me alertou quanto a isso, falou Maria. O que devo fazer agora? Aguardar, disse Maria. Esperar a hora certa. E enquanto espero, tudo o que precisa fazer a cada dia é confiar nele, haja o que houver. No momento certo, meu filho virá até você para levá-la à maior cerimônia de casamento que já existiu, pela qual a criação tem esperado ansiosamente. Você aceita este convite? Perguntou Eva. Confiar e aguardar diariamente? Era simples assim. Aceito, respondeu ela, colocando o anel no dedo. Maria e Eva pousaram as mãos sobre as dela. Minha criança, Deus cumpre suas promessas. Lili fechou os olhos. Hoje eu confio nele.